Fala pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, me chamo Marcos Moura, sou responsável ali pela página Moura Design 3D, especialista em projetos de comunicação visual, projetos de fachada, placas, totens. Com o passar do tempo, contando um pouquinho da minha história, comecei na área da comunicação visual em 1995, então já se vão 30 anos ali, trabalhando nessa área direto. E eu fui aprofundando os processos até chegar na parte da computação gráfica, onde realmente eu não quis mais sair. Me formei em design gráfico, estou formando em arquitetura, sou formado em publicidade e propaganda, mas sempre dentro da área da comunicação visual. E por um acidente de percurso e algumas jogadas diferentes dos colegas de mercado, a gente acabou viralizando ali nas redes sociais. E no decorrer ali de 1 ano e meio para 2 anos, a gente se tornou a empresa, a página com projetos de comunicação visual mais seguida do Brasil e do mundo. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho ter chegado um pouquinho mais longe e poder hoje, por exemplo, estar aqui no Conecta Brasil 2025, edição Fortaleza, Ceará, dividindo o conhecimento com toda essa turma, podendo fazer conexões de valores tanto com pessoas aqui do Brasil como de fora, que tem mais de 3 países aqui presentes no evento. Então, vou contar um pouquinho para você como é que funciona ali a questão do nosso trabalho, quais são as etapas da criação de um projeto, o que a gente precisa de informação, como é que funciona. Hoje, por exemplo, para você ter uma base, a grande maioria dos nossos trabalhos, chega quase 100% dos trabalhos são online, então pessoas de qualquer lugar do Brasil e até do mundo, a gente tem vários trabalhos em outros lugares do mundo, contactam a gente e fornecem ali o que a gente solicita, que é foto, medidas específicas, fotos específicas. Isso tudo vai virar um projeto ali dentro do computador. E eu vou te convidar agora para a gente dar um pulinho lá fora aqui na arte final, para que eu possa te explicar um passo a passo de como funcionam as etapas desse projeto de comunicação visual, na prática, te mostrando ali os detalhes para que você possa entender um pouco melhor sobre o nosso trabalho e de repente servir também de base para você que pretende atuar nesse mercado, poder ter esse conhecimento e levar a sua profissão para frente também. E esse é o episódio 2 da imersão do Conecta Brasil. Então, pessoal, quando o cliente nos contacta, hoje, a gente conversando aqui com os alunos, perguntando um pouco sobre o processo da elaboração de projetos, principalmente os projetos remotos, né? Então, eu abordei com os alunos ali do Conecta Brasil quais são as etapas que a gente tem que cumprir na hora de elaborar um projeto. Então, pegando como exemplo o prédio do Conecta Brasil, todas as vezes que a gente vai elaborar um projeto, um prédio desse tamanho, a gente precisa de alguns detalhes muito específicos. Por exemplo, pegando do topo até o piso aqui no chão, eu preciso saber essa altura específica. Essa altura ela vai me dar base para fazer todo esse prédio em tamanho real lá dentro do computador. Outra medida que a gente sempre pega, as larguras. Então, todas as vezes que tiver extremidade de paredes, por exemplo, a largura dessa parte do ACM 3D, o vão da porta, eu preciso saber o vão dessa porta, tanto de largura quanto de altura, o vão do centro, o vão da outra porta e o outro canto. Eu preciso dessas medidas milimétricas, porque isso também vira um arquivo executivo, que são esses parâmetros que a gente tem para fazer todas as estruturas se encaixarem no lugar correto. Então, o prédio tem que estar dentro do computador em tamanho real. Isso é indispensável, tanto numa visita presencial quanto no atendimento online. Essas medidas têm que estar à disposição o tempo todo. Para esse caso específico aqui do Conecta Brasil, esse vão, ele tem 2 etapas, uma é o vão inteiro e outra é a altura da porta que tem ali. Então a porta foi uma adaptação que foi feita para poder fechar o escritório, então bem precisa dessa altura do vidro, o tamanho de cada lâmina, a distância da ponta do chão do prédio até a beirada da rua. Essa última informação muito específica é para saber se eu vou ter necessidade de ter um totem, uma placa vertical, para que quem venha na avenida possa identificar a loja independente de ter que olhar para a direita. Muitas vezes o prédio é muito recuado e a obrigação do totem estar presente ali, não tem jeito. Então, para esse caso específico, eu também pergunto do cliente se a rua é mão dupla ou mão única. Aqui, por exemplo, o sentido da via é apenas uma mão, os carros só vêm e vêm para a direita. Então, como ele vai estar do lado direito, o totem obrigatoriamente ficará do lado direito. Aqui já está a base desse totem. Então ele não pode avançar aqui a parte do passeio da rua, ele tem que estar dentro dos limites do prédio e afastado da parede também, para que possa dar comunicação para quem vem na avenida. Então aqui também vai ter um totem muito bacana, que foi um belo projeto que foi feito. E aí, de posse de todas essas informações de fotografia, que é uma fotografia central, uma lateral esquerda e uma lateral direita, e os alunos perguntaram por quê, a gente sempre vê o que tem do lado direito do prédio e o que tem do lado esquerdo, para que eu possa, de repente, criar um elemento para aumentar o meu poder de comunicação. Então, de posse das fotos e de posse das medidas, a gente volta para o computador e lá dentro, num ambiente um pouco melhor, eu vou contar para vocês também como é que a gente faz a partir do momento que temos essas informações e começa a virar um projeto para o cliente, beleza? Vamos continuar. Bom, como eu havia falado para vocês, hoje a gente bateu muito na tecla aqui com os alunos
sobre a diferença de detalhamento técnico para executivo. O detalhamento técnico ele é mais simples, é altura, largura, espaçamento entre as peças e está tudo certo. Tipos de materiais e cores que serão usados. Já o executivo, mostrando aqui para vocês, ó, eu tenho as informações de onde tem as peças de apoio, quais são as volumetrias de cada uma bem desenhada, com prospecto em 3D de como vai funcionar, os distanciamentos entre um e outro, mais ou menos os pontos de apoio que eu vou precisar ter nessas peças aqui. Então, isso aqui é um dos portais, tem todas essas informações de corte, de tudo. Quando você pega essa outra peça que é do portal principal, por exemplo, você tem todo o prospecto em 3D com medidas que são diferentes das outras, muito bem especificadas, largura embaixo, largura em cima, um avanço. Então, esse executivo, ele é totalmente diferente de um detalhamento técnico, ele é mais completo, ele é mais diferenciado em relação ao outro, facilita mais a execução do projeto. Eu tenho como exemplo aqui também, por exemplo, a marquise com a platibanda principal da entrada. Ela vista em perspectiva, vista em lateral, e aqui todos os detalhes de medida, largura e altura, e aqui as peças que a gente vai usar para corte. Até esse arquivo de detalhamento de corte já vem pronto para o serralheiro poder cortar todas as peças no tamanho exato, para que tu não tenha erro na hora de fazer a instalação lá. Uma das coisas mais importantes no processo de fabricação de fachada, e ela tem que existir dentro da empresa da comunicação visual. Então, pessoal, depois de todas essas informações que a gente pegou lá fora, que é largura, altura, medidas, espaçamento, formas de como a calçada se comporta, se o passeio é muito grande, se ele é pequeno, se a rua é mão dupla, mão única, a gente pega todas essas informações, com as medidas, com as fotos, vai lá para dentro do computador, a gente vetoriza todo o prédio. Depois de vetorizar esse prédio, a gente manda esse vetor lá para dentro de um programa 3D. Eu especificamente para apresentação trabalho com 3ds Max, mas sempre gera ali um SketchUp para poder gerar o executivo, a gente vai falar disso mais na frente. A gente pega todas essas informações, converte isso no vetor, manda para o 3ds Max, então a gente vai vetorizar todo o ambiente. O prédio, a porta, o piso, a calçada, a textura da calçada, o muro do vizinho, se é um prédio a gente coloca um prédio do lado, se é uma casa a gente coloca uma casa, se tem vegetação a gente coloca ali a vegetação e deixa todo o ambiente pronto em 3D, bem realista, como se fosse realmente a vida real. E a partir daí eu gero de 2 a 3 propostas, né? Isso foi uma dúvida também dos alunos, se eu gerava só uma proposta para o cliente. Eu, Marcos Moura, gerava 3, hoje eu gero só 2, mas o cliente tem que ter opção de escolha, ou uma ou outra, ou uma das 3. Então apresento modelo, crio modelo e renderizo esses modelos, 2, 3 propostas diferentes para o cliente de forma estática e apresento para esse cliente, apresentado em PDF, de forma estática, tudo direitinho. O cliente pode alterar, mexer, modificar a cor, ele passa as alterações que ele quer por escrito para a gente traz para dentro da empresa de novo, faz todos os ajustes e devolve isso para o cliente. Na hora que ele dá a aprovação final, a gente pega o arquivo e vai fazer o detalhamento técnico ou executivo. São preços diferentes, são situações diferentes. O detalhamento técnico é medidas, cores e tipos de materiais. O executivo é forma de instalação, bitola de peça, espaçamento, é muito mais detalhado, muito mais rico em informações visuais do que mesmo o detalhamento técnico que a gente fez lá, que a gente faz, geralmente é o que o cliente mais opta, né? Culturalmente, na área da comunicação visual, as empresas de comunicação visual não cobram projeto, e isso foi algo que eu coloquei na minha palestra aqui no Conecta Brasil, sobre a importância de você cobrar os projetos, né? Alguns alunos falaram, na minha empresa a gente cobra ali R$500, uma taxa simbólica. Eu falei, mas R$500, um profissional consegue fazer 2 projetos por dia, ele já te rende R$1.000 num dia. Vamos colocar 20 dias trabalhados no mês, ele consegue fazer R$20.000, você pagando uma média ali de 2, 3 salários para essa pessoa, já começa a te dar uma renda interessante a partir do momento que você começa a cobrar projeto. Quando você faz projeto de graça, o teu cliente não te valoriza, você vai fazer o projeto, não vai ter uma valorização disso e você perde tempo, e tempo é dinheiro, a gente sabe, então acaba complicando. A partir do momento que a gente fecha o serviço do cliente, entrega e o cliente já recebeu o serviço, já pagou por ele, aí vem a nossa segunda parte, que é onde a brincadeira fica bem legal. A gente pega esse prédio dele, faz uma animação, e nessa animação, com o passar do tempo, uma animação em 3D, a gente fez alguns testes, era o ACM se encaixando, deu um engajamento legal, então eu experimentei colocar a estrutura metálica que o ACM vai se encaixar, e aí virou um momento mágico. A gente teve ali não vou falar sorte, mas a gente teve a graça de viralizar na internet, de ser a página hoje, né, mais seguida ali do segmento, e esses vídeos engajaram tanto que trouxe pra gente parcerias, patrocinadores, participação em eventos e um aumento absurdo no volume de trabalho que a gente tem hoje. Se eu continuasse postando os projetos estáticos,
e sem muita vida, igual eu postasse antes, eu seria só mais um normal no meio de todo mundo. Mas como a gente optou em fazer essas animações diferentes, a gente realmente conseguiu um engajamento bem alto. O que fica de informação para você, o que fica de dica, principalmente eu falei isso para os alunos, vou falar isso para você também que está assistindo a gente, faça algo diferente na internet. Tudo que você fizer de diferente na internet, você vai ganhar um engajamento, uma hora você vai viralizar, e aí é só colher os frutos ali de ter um engajamento alto, com um ticket médio mais alto, com um volume de serviço que você vai poder escolher para qual cliente você quer trabalhar. A palavra desconto ela vai começar a sair de fininho ali dos teus trabalhos, porque não faz sentido você dar desconto para um, porque o outro que está na fila ele quer pagar, então o desconto ele começa a sumir e você vai ter uma lucratividade, um rendimento bem mais alto do que os teus parceiros, os teus concorrentes. O que eu queria mostrar para vocês e informar vocês era isso. Fica aqui meu muito obrigado a todos os alunos que vieram para o Conecta Brasil, para você que está assistindo a gente ali online, e qualquer dúvida, manda para a gente aí, coloca nos comentários, eu faço questão de responder para você.